Ontem, a Polícia Federal deflagrou a Operação Constituição Cidadã para investigar aí possíveis ações de agentes públicos em interferência no processo eleitoral no segundo turno das eleições de 2022. E aí, essa operação prendeu o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou na decisão que autorizou a prisão preventiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária que a conduta narrada pela Polícia Federal é ilícita e gravíssima. Foi o que a Polícia Federal disse para ele para pedir a prisão, certo? Silvinei, ele é suspeito de tentar interferir na eleição com bloqueio nas rodovias. Aí o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ainda disse que a conduta do investigado narrada pela Polícia Federal revela-se ilícita, gravíssima, pois são apontados elementos indicados do uso irregular da máquina pública com o objetivo de interferir no processo eleitoral via direcionamento tendencioso de recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores. O Moraes já tinha, inclusive, à época, proibido aquelas blitz. E, mesmo assim, o Silvinei manteve algumas delas, tá certo? Aí, conversas divulgadas pela Polícia Federal indicam que agentes da Polícia Rodoviária Federal desaprovavam essa conduta do Silvinei, que era o diretor-geral. Na conversa, que tem toda a transcrição dessa conversa, um dos agentes diz o seguinte, que o diretor-geral falou muita M e determinou um policiamento direcionado no dia das eleições. Vamos lá, Ângelo Rigon, eu já começo com você. Tá preso, foi preso lá em Florianópolis, vai ser encaminhado a Papuda e aí segue o processo agora. No que vai dar isso aqui? Está se fazendo justiça, porque ele devia estar preso desde que ele foi para a CPI e falou que é um monte de mentira. E aí vem a importância da CPI. Essas coisas têm sido descobertas e encaminhadas para a PF. A questão dos e-mails trocados, né? Tá tudo, o pessoal é bem inteligente. Apaga para a lixeira, esquece de apagar a lixeira. Esse é o pessoal que cercava a turma que mandava no país. Mas as contradições entre o que ele falou e o que o Anderson Torres falou e que os delegados falaram mostram que realmente precisa de um pente fino, porque tem gente mentindo. E no caso do Silvinei, eu não tenho nenhum amigo chamado Silvinei. No caso do Silvinei, há provas físicas, materiais. Não são ilações, não são eu acho, são provas. Tenho a impressão que a conversa que corre em Brasília, de que vai ter muita coisa pela frente, que vai surpreender eles vão propor delação premiada para ele. Eu acho que pelo menos um deles deve ser, sei lá, tudo bem que eles não apagam a lixeira, mas um deles deve ter a cabeça no lugar e aceitar uma delação, ou ele mesmo propor uma delação, porque tudo está levando para uma formatação de golpe, com datas, com roteiro, com mentiras no meio intermeando a coisa. É questão de inteligência. Se tiver alguém inteligente, no meio deles vai ter uma delação. E aí, mas independente de delação, o que se fala em Brasília é que só o que está nos e-mails vai arrepiar a careca de Mandaguaçu. Kim Rafael. Olha, se tivesse golpe, não teria eleição. Lula nem tinha ganhado. Então, nem vem com um golpe agora ou dizer que tinha uma formatação de golpe. Não tinha nada a ver isso aí. Isso está muito mais claro do que nunca. Agora, o golpe mesmo é 8 de janeiro. Que tem que verificar quem foi os responsáveis. E aí a CPI tá aí. Muitas pessoas não querem, né? Enfim, colocar depoimentos de outras pessoas. Mas lembrando que o Silvinei, não tem nenhum amigo também com o Sil, mas tem bastante com o Valtencir, Valdecir, Valdeir, um monte de coisa. É natural de Ivaiporã, Paraná. Né? Ele aqui perto aí. Infelizmente, essa investigação ela precisa ser apurada. Se ele interferiu realmente, tem que ser preso, tem que pagar por isso e ser responsabilizado por isso. Agora, se for colocar, né, que toda interferência tem que ser presa e investigada, aí não fica exclusivamente só com o Silvinei. Também vai para até as cortes e tribunais superiores. Então,
tem que identificar não só o Silvinei só porque ele era nomeado pelo Bolsonaro. Ele tem que realmente pagar pelo que ele fez. Agora, tem que investigar as outras pessoas que interferiram. Por exemplo, a propaganda lá de eleição não foi para o ar, foi impugnada. Beleza. De forma desproporcional de um candidato ao outro, isso também, não, ao meu ver, há muita interferência nas eleições. Fernando Tupan, quero te ouvir. Olha, Paulo Caetano, isso mostra o revanchismo da esquerda. Se você lê, a lei diz o quê? Que é proibido o transporte de eleitores no dia da eleição. Isso fica caracterizado quando há muita gente dentro de um carro. E todos os órgãos, a polícia militar trabalha nesse dia, a polícia rodoviária tem que trabalhar também. E isso eles estão levando em conta na Bahia, onde o Lula teve 70% dos votos. Espera aí, fazer uma blitz tem que fazer todo dia. Dia de eleição, dia normal, nós precisamos pegar tudo isso. E não existe uma ilegalidade. As pessoas falam em golpe. Que golpe que teve? O golpe é não querer deixar o PT assumir o governo. O PT, os petistas falam em golpe na Dilma. Que golpe que teve na Dilma? Teve um impeachment. E eu não vejo, a minha leitura não é a leitura que o STF faz e que os petistas fazem. Não existiu até hoje nenhum golpe. Nós não vimos ninguém ir para as ruas com arma ou com palavras diretamente. Não vamos deixar o Lula assumir. O Bolsonaro nunca falou isso. Não vamos sumir. Ele pode ter articulado 1.500 coisas, mas se tivesse mesmo o propósito de evitar que o PT assumisse, aí sim seria culpa no cartório. E eu não vejo culpa no cartório, que nem um tiro foi dado. A diferença do golpe do PT para um golpe real, como o golpe de 1964, 31 de março, é imenso, porque foram tanques para as ruas, a polícia foi para a rua, o exército foi para a rua, se mobilizou tudo. E hoje o que acontece é o seguinte, é uma espécie de censura que está acontecendo hoje no Brasil. Se você se levantar contra o regime, a ideologia do Lula, vai para a cadeia. Essa é a mensagem, e isso nós não podemos aceitar. Por quê? Porque nós vivemos em uma democracia. E o PT tem que estar consciente o seguinte, se o Trump voltar para o governo dos Estados Unidos, dificilmente o PT vai levar a eleição de 2026. E antes ainda, quero lembrar que em 2024, ano que vem, tem eleição novamente municipal. Como sairão os partidos nessa eleição? É isso que nós precisamos estar atentos. Paulo Caetano. Agora eu quero ouvir a Pamela Bussolini sobre essa história toda da prisão do ex-diretor-geral da PRF, o Silvinei. Paulo, sinceramente, tem muita coisa estranha nesse caso aí do ex-PRF, né? Do Silvinei. Não, Silvinei é o nosso Silvinei aqui do chat. Silvinei. Perdão, viu, Silvinei? Você não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, o que acontece, Paulo? Veja bem, se houve interferência dele, como o Bolsonaro não ganhou, então, por exemplo? Né? Começa por aí as teses, que fica um pouco estranho. Eu me lembro bem de após o encerramento também das eleições, que o Alexandre de Moraes fez aquele discurso, né, presidente ali do TSE, e ele disse muito claramente o seguinte, porque os repórteres que estavam ali perguntou para ele sobre aquelas paradas de ônibus e tudo mais, e ele disse o seguinte, olha, houve sim, né, essa fiscalização, mas não atrapalhou, ele falou isso bem claro, não houve nenhum obstáculo para que essas pessoas fossem votar. Foi feita ali a averiguação e após liberados. Então, houve um atraso para a pessoa chegar devido à fiscalização? Houve, mas não houve um impedimento das pessoas votarem. Ele disse isso, está lá no discurso dele. Então, com base em que estão prendendo o Silvinei agora? Outra coisa também que me chama a atenção é que o número de abstenções da última eleição, a eleição anterior, comparado à última que nós tivemos, não aumentou.
Se não aumentou, né, como que então o Silvinei proibiu pessoas de votar? Então são coisas que não casam nessa história aí. Com certeza a defesa dele vai alegar situações como essas, né, porque fogem aí ao esperado do que se enquadra aí nas justificativas. Dizem que há provas, sobra materialidade, mas é engraçado que não citam quais são essas, não se entra muito nesse aspecto, né? Então, sinceramente, essa prisão me parece só mais uma parte dessa vingança, dessa perseguição política que, para mim, já deu. Eu acho que a eleição já acabou, a gente precisa seguir em frente, olhar para o Brasil, e eu lamento que autoridades estejam lançando mão de seu poder para ficar perseguindo opositores. É isso que a gente está assistindo no Brasil. Parece que todo mundo agora tem que ser preso, qualquer coisinha diz que já é verdade, já prende, já leva. Então é tudo muito estranho, sabe, Paulo? E nesse caso do Silvinei aí, não me foge aí de toda essa estranheza que a gente tem observado no Brasil. Eu lamento, porque parece que está acontecendo assim o Brasil está morfando para um tribunal de exceção.